Soberano Deus Todo-Poderoso, afirmamos que Deus é soberano, estamos nos referindo ao seu caráter santo e imutável, estamos fazendo a menção à sua natureza. Afirmar que Deus é soberano significa dizer que Deus é perfeito em poder. O poder de Deus não admite nenhuma restrição ou limitação. A soberania de Deus se refere ao comando de Deus sobre absolutamente tudo neste mundo. Ele é soberano na história dos homens e das nações. Ele é soberano sobre as nossas vidas e sobre o rumo de nossa história. Ele é soberano para inclinar o coração de reis e príncipes. Ele é soberano para fazer a sua vontade prevalecer e seus decretos se concretizarem. Ele é soberano para livrar, dar vitória e abençoar. Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. Ele é soberano para fazer o impossível acontecer. Acaso para Deus há coisa demasiadamente difícil? Gênesis 18:14. Deus é o autor da nossa vida e eleição. Sabedoria. Descobrir que o coração humano só pode descansar quando se deleita na verdade absoluta soberania de Deus. Tenho aprendido a cada dia a descansar nesta soberania de Deus e isso traz muita paz ao nosso coração. Podemos até trilhar o nosso caminho, mas é Ele que dirige os nossos passos. O caminho mesmo, que longo, às vezes cheios de curvas, sempre chegará a algum lugar e assim é, porque Deus é soberano. A soberania de Deus está intimamente ligada aos acontecimentos diários da nossa vida. Diante disso, podemos tirar várias conclusões confortantes. Uma dessas conclusões é a de que Deus não realiza intervenções ocasionais. Quando Deus intervém em algo, é porque Ele visa algo que nós não conseguimos enxergar no presente momento. Como diz aquele dito popular, Deus faz hoje e nós entendemos amanhã. Através da soberania de Deus, podemos concluir que não existe obra do acaso. Pelo contrário, Deus já traçou um plano e Ele está intimamente envolvido com a vida de cada um de nós e se preocupa com os detalhes de cada acontecimento. Sim, por mais corriqueiros e banais que sejam esses acontecimentos diários, eles fazem parte dos propósitos e planos de Deus. É a nossa história sendo escrita pelo dedo de Deus. Deus é soberano no seu poder, na sua graça, no seu amor, em suas misericórdias, em suas provisões, em seus milagres, em suas bênçãos. Seu poder é exercido conforme Ele quer, quando Ele quer e onde Ele quer. Essa soberania é maior que o nosso entendimento, o que me deixa perplexo e maravilhado. Eis que Deus é grande e nós não o conhecemos, e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar. Jó 36:26. Quando reconhecemos que Deus é soberano, passamos a encarar tudo do ponto de vista de Deus, calculando os valores segundo os padrões do eterno e contemplando a vida à luz da eternidade. Isso é fantástico. A soberania de Deus o coloca em seu devido lugar em nossas vidas. Passamos a aceitar as circunstâncias com alegria, mesmo quando a circunstância se refere às portas fechadas, da qual muitas vezes não entendemos. Assim fazemos de cada acontecimento um aprendizado, pois sabemos que os decretos de Deus estão sendo cumpridos conforme sua vontade. Declarar que Deus é soberano é afirmar que Ele é Deus e que a sua vontade vai prevalecer. E nada nem ninguém poderá deter tudo o que Deus tem planejado. Ele faz o que lhe apraz. São nessas preciosas palavras da Escritura que me deleito quando meu coração falho, tende a não entender os propósitos de Deus em algumas situações da minha vida. Vocês não imaginam a profundidade da paz, a alegria e confiança que a soberania de Deus proporciona ao meu falho coração. Mesmo que o choro dure uma noite, pela manhã eu posso sentir a paz e a alegria de Deus preenchendo o meu viver. Questionar os caminhos de Deus é contestar a sua soberania, e quantas vezes temos feito isso? Não é verdade murmurarmos por
querer entender seus propósitos nos acontecimentos da nossa vida como se isso fosse melhorar a situação. Saiba, Deus não precisa de conselhos, não precisa de uma mãozinha. Não obstante, o Senhor deseja trabalhar em parceria conosco. O que isso significa? Significa que precisamos alinhar o nosso agir e pensar com os planos de Deus. Nossa tentativa de aconselhar a Deus sempre serão frustradas. Afinal, observe que Ele, em suas ações mais impossíveis e improváveis, não precisou de nossa ajuda. Ele sabe bem a finalidade de cada uma de suas ações. Embora não compreendamos os caminhos de Deus, podemos lhe oferecer a nossa canção, na confortante certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Crer, confiar, esperar e descansar na soberania de Deus é sinônimo de exercermos a nossa fé com inteligência, pois assim somos poupados de preocupações e ansiedades desnecessárias. Pensem bem, foi mediante uma palavra que o universo veio a existir, mediante uma palavra estabeleceu o seu trono e o seu reinado não terá fim. Mediante uma palavra, Deus pode mudar o quadro da sua história. É Deus quem dá chuva aonde conforme sobre quem lhe apraz. As estações meteorológicas lutam por fazer previsões do tempo, quão frequentemente, porém Deus zomba de seus cálculos. A soberania de Deus tem sido âncora para minha alma, pois sempre vejo nas coincidências, nos pequenos detalhes, nas surpresas da vida. O dedo de Deus são surpresas e sustos de amor do Pai em minha vida, que geralmente acontecem nos momentos em que eu menos espero e mais preciso. Diante disso, não há como duvidar que é a sua mão, a mão de Deus cuidando de mim e revelando a sua grandeza. São nesses detalhes lindos do dia a dia que Ele age e concretiza todos os seus propósitos para a nossa vida. Insensíveis é quem não é capaz de perceber isso. Somente quem vê a mão de Deus em todas as coisas pode colocar todas as coisas em suas mãos. Erra quem pensa estar ou ter o controle sobre algo nessa vida. Um autêntico reconhecimento da soberania de Deus exclui o medo, a dúvida, a murmuração e nos leva a submeter os nossos planos e sonhos à perfeita vontade dele. Este reconhecimento leva-nos também a reconhecer que o oleiro tem total e absoluto poder sobre o vaso e pode moldá-lo conforme o seu querer. Essas verdades devem despertar em nós a alegria, temor, confiança e referência. Ele é o oleiro e nós o barro. Ele é quem nos molda. O barro não escolhe qual tipo de vaso ele vai querer ser. Ele simplesmente se coloca nas mãos do oleiro para que ele decida que tipo de vaso o barro em suas mãos será. É lindo demais servir a um Deus que é soberano. Tenho me entregado completamente aos cuidados do Senhor. O mais interessante de tudo isso é que quanto mais estudo a soberania de Deus, mais sinto vontade de fazer coro com o apóstolo Paulo em todas as alegrias e adversidades da vida. Eu sei em quem tenho crido. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Curva-se diante da soberania de Deus. Esse é um dos grandes segredos da felicidade. Para quem se deleita na soberania de Deus, as nuvens não são apenas prateadas, são totalmente de prata. Reconhecer a soberania de Deus nos coloca acima das circunstâncias, nos capacita a ser alegres e confiantes, independentes de qualquer situação. Espero que Deus confirme tudo em seu coração, que esta mensagem, ainda que anunciada de forma simples, tenha acrescentado paz em seu coração e a certeza do controle de Deus sobre tudo e sobre todos. Para onde quer que você esteja indo, Deus já esteve lá e preparou o caminho para você. Lembre-se, Ele é soberano. João 14,14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mateus 6,33. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 7, 8. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Que Deus o abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.